Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Estamos na lição de número 2. O título da lição dessa semana é o Fundamento de Gênesis. Mas antes de entrarmos no estudo da lição, vale a pena lembrá-lo para você que ainda não adquiriu o estudo da lição deste trimestre, ainda dá tempo. Lá no site da Casa Publicadora Brasileira, você pode então adquirir o exemplar para você estudar diariamente a sua lição, né, e acompanhar então conosco esse estudo tão importante que nesse trimestre estamos estudando, então, como estudar a profecia bíblica. Né? Uma temática muito importante. Mas também não deixe de estudar, caso você não vá lá adquirir a lição, você pode estudar de forma gratuita através do CPB+, é só colocar no Google CPB+, que você terá então a lição da semana disponível, ou também no aplicativo 7Me. É só baixar o aplicativo no seu celular que você terá então a lição também disponível, a lição do trimestre todo disponível para você estudar conosco. Né? Não deixe de estudar diariamente a sua lição. Eu sempre lembro que é importante você estudar diariamente, porque a ideia do estudo da lição é sistematizar um estudo diário, né? E melhorar então a nossa comunhão com Deus. Então não deixe de praticar, né, esse estudo da lição diariamente. Bem, e antes de entrar no estudo da lição também, vale lembrar que eu estou gravando aqui no sábado pela manhã, agora sábado dia 5 pela manhã, nós teremos logo mais tarde, às 8 da noite, o sorteio que nós lançamos na lição número 1. Tá? Então você que não viu, você que não está participando, se você estiver vendo essa lição ainda no sábado, dia 5, ainda dá tempo, porque o sorteio será lá no meu Instagram, daniel.stais7, hoje, dia 5, sábado, às 8 da noite. Farei ao vivo lá, mas divulgarei lá na mensagem que você vai deixar lá na lição número 1, divulgarei o vencedor também lá. Estaremos sorteando uma assinatura de lição, ok? Nesse vídeo 2 não tem sorteio, mas acompanhe as próximas lições, porque nós lançaremos também outros sorteios aí pela frente, beleza? E na lição número 3, então, eu divulgo também quem venceu lá essa assinatura da lição no sorteio que nós lançamos no vídeo, né, da lição número 1. Tá bom? Então, informes dados, agora vamos então seguir com o nosso estudo da lição, introduzindo então o nosso estudo da lição dessa semana, como nós falamos o fundamento de Gênesis. Na lição anterior, nós vimos ali um panorama geral de como nós estudarmos as profecias bíblicas, né? De como estudarmos a Bíblia como um todo, a verdade é essa. Né? Então ali nós vimos como que nós podemos sistematizar esse estudo, enxergando a Bíblia, né, como um grande quebra-cabeça. Então você vai para as profecias do Apocalipse, você terá ali alguns símbolos, alguns elementos que você precisa voltar e entender onde esses elementos eles foram abordados, para você entender o que esse símbolo ele quer dizer. E a lição ela veio com um exemplo, né, muito interessante do urso, por exemplo. Então você tem o urso, a figura do urso lá em Apocalipse, e algumas pessoas pegam então essa figura do urso e tentam interpretar o que significa, buscando uma explicação naquilo que nós temos hoje na nossa realidade, no nosso cotidiano. Aí algumas pessoas pegam o elemento o urso, perdão, né, e lá no brasão da Rússia você tem um urso, e aí então dizem o urso quer dizer Rússia. Mas lembra que nós falamos na lição da semana passada? A própria Bíblia, ela interpretará ela mesma. Então você não pode pegar o urso de Apocalipse e buscar então no nosso cotidiano aonde tem o urso, aonde tem o elemento urso. Não, você precisa voltar na Bíblia e entender aonde ela fala de urso também o que ela quer dizer. Entende? E quando você volta lá em Daniel, por exemplo, você vai entender que o urso ele está relacionado ao Império Medo-Persa. Né? Claro que nós não vamos aqui abordar especificamente as profecias, né? Mas a ideia é como nós estudamos as profecias. Então, por que nós temos hoje muitas interpretações errôneas? Porque as pessoas elas pegam aqueles elementos que estão lá na profecia de Apocalipse, por exemplo, e buscam interpretá-las conforme aquilo que nós temos na nossa realidade, no nosso cotidiano, né? Na nossa realidade atual. Como nós falamos do exemplo do urso. Mas nós precisamos voltar e entender o que a própria Bíblia diz sobre aquele elemento. Porque a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Esse acho que é o ponto-chave da lição número 1. Né? E a lição número 2, ela vai começando justamente falando dessa importância do Antigo Testamento para interpretar as profecias que estão lá no Novo Testamento. Né? Não dá para você entender o livro de Apocalipse, né? E lembre que Apocalipse é uma revelação, então é para todos entendermos. Nós falamos isso na semana passada. É muito difícil, eu não consigo entender.
eu não vou ficar aqui estudando porque é muito difícil, eu não vou conseguir entender. Não, Apocalipse é revelação. Apocalipse 1, verso 1 vai dizer lá que é revelação de Jesus Cristo. Então é revelação, é revelado, é para entender. Então, não dá para entender se você não voltar lá no Antigo Testamento. Essa que é a questão. Esse é o primeiro ponto. E aí você tem várias interpretações erradas, porque a interpretação está sendo buscada onde ela deve ser buscada e será encontrada, que é na própria Bíblia. Aqui você tem um texto que eu separei da lição de sábado, que diz assim: quase todos os conceitos fundamentais mencionados no Apocalipse aparecem, de alguma forma, nos primeiros capítulos da Bíblia. Ou seja, então quase todos os conceitos que estão no Apocalipse, eles já foram mencionados lá no início da Bíblia. No Antigo Testamento, lá no início, lá em Gênesis, nós vamos justamente perceber alguns desses elementos que Gênesis já traz uma base, já traz uma base desse fundamento, né, desse conceito. Por isso, né, Fundamentos de Gênesis, é justamente o título da lição de hoje. Então, esse é um ponto importantíssimo. Não vamos entender nada de Apocalipse ou vamos chegar a conclusões erradas se não buscarmos a explicação no lugar certo. E qual é o lugar certo para buscarmos essas explicações? É na própria Bíblia. E muitas delas estão lá no Antigo Testamento. E algumas delas Deus já nos deixou a base daquele elemento, daquele símbolo lá em Gênesis, no início, no princípio. Nós já temos isso. E vamos entender então a importância, né, de estudarmos o que foi falado lá no início para entendermos aquilo que está lá no final, lá em Apocalipse, lá no último capítulo da Bíblia. Né? A ideia justamente é essa. E dentro desse contexto, nós temos aqui o princípio da primeira menção. Né? A lição traz esse princípio, o princípio da primeira menção. Onde nós temos a primeira menção de determinado elemento? Né? Vamos buscar, então, a Bíblia, ela fala lá de um elemento. Vamos buscar onde há a primeira menção sobre esse elemento, para podermos entender. E justamente nesse ponto, nós temos aqui, a lição traz um exemplo de um curso de graduação. Né? De forma muito interessante traz esse exemplo. Porque, pense, num curso de graduação, geralmente no primeiro, segundo semestre, independente do curso, você tem ali as matérias básicas, que vai formar uma base para você entender aquilo que será mais aprofundado nos semestres seguintes. Né? Então, primeiro e segundo semestre ali, você tem muitas matérias que são as matérias básicas, que você vai ter justamente de forma simplificada aquele contexto, né, a explicação de determinado elemento, de determinada matéria, para formar uma base, e essa base vai te ajudar a entender quando esse estudo for mais aprofundado, se tornar mais complexo. Porque se você vai para um estudo mais complexo, mais aprofundado, sem ter essa base, você não vai entender. Vai ter muita dificuldade de compreender. Mas se você já tem uma base, quando você chegar no estudo mais complexo, mais aprofundado, você então conseguirá entender de forma muito mais tranquila. Então, veja a importância da base. E justamente Deus ele faz isso aqui na sua palavra, que ele traz em Gênesis já uma base de diversos contextos para justamente entendermos quando isso vai se tornando mais complexo. Entende? Então, por exemplo, a lição ela nos traz um texto aqui que eu também deixei destacado, que diz assim: no estudo geral da Bíblia, e mais especificamente das profecias, Deus transmite a verdade gradualmente ao longo da história, começando com um conceito básico e ampliando ao longo dos anos e séculos. Então, ele vai ampliando esse conhecimento conforme o tempo vai passando. E lembre que nós estudamos na lição passada que a ideia justamente da palavra de Deus é ele se fazer conhecer para cada um de nós, e é óbvio que nós não vamos conhecer Deus completamente, não temos capacidade, né, mental para isso, mas nós vamos conhecer o suficiente para a nossa salvação. E Deus ele vai então revelando para cada era, para cada época, o essencial e o necessário para aquele momento, para que eles tenham o conhecimento necessário para a sua salvação. Entende? E esse conhecimento ele vai sendo ampliado conforme as eras e os séculos vão passando. É interessante que, por exemplo, quando você vai
aqui em casa, né? Você já falei para você algumas vezes, né? Tem uma bebezinha aqui em casa agora, bebezinha que completou um mês nessa semana, inclusive. E aí ela tem a Bíblia do bebê. A Bíblia do bebê que tem ali de forma muito simplificada alguns conceitos, né? Alguns conceitos da criação, né? Alguns conceitos ali na, da história da Arca de Noé, por exemplo. Então, assim, você tem ali conceitos muito básicos, ali pequenos textos, mais figuras, né? Mas é a base. Para que ela, conforme for crescendo e tendo melhor entendimento, essa base ela vai ser muito importante para quando esse estudo ele começar a ser mais aprofundado. É muito melhor dessa forma do que não mostrar nada e simplesmente em um determinado momento da vida dela a gente querer ensinar tudo de uma vez só. Entende? Como essa base é importante, Deus ele usa dessa estratégia para conosco. Né? Tanto no nosso estudo individual, atualmente, é importante isso, a gente começar do básico e ir aprofundando, porque Deus ele fez isso, né? E também quando a gente vê o panorama geral da história da humanidade, Deus ele fez isso. Né? Ele vai revelando, ele vai ampliando, ele vai aumentando a luz naquele assunto, né? Para que em cada momento, em cada era, seja então ampliado o conhecimento. Entende? Lembra quando nós falamos também na lição passada, né, do livro selado e o livro não selado, né? Daniel selado, Apocalipse lá no final, João é orientado a não selar o livro. Por quê? Foi selado na época de Daniel? Porque não era para aquele momento. Não era para aquele momento. Mas lá na frente, nós percebemos que precisamos desse livro lá atrás para entender aquele lá na frente, que não foi selado, o Apocalipse. Então, é justamente a estratégia que Deus usa, né? Esse conhecimento gradual, formando uma base para que você possa entender aquilo que é mais complexo. Então, nós não podemos deixar de estudar a base, não podemos deixar de estudar as matérias básicas, como numa faculdade, porque depois, quando for algo mais complexo, mais aprofundado, nós não vamos compreender. Né? E aí a lição, então, ela traz aqui em Malaquias 3,6, de forma muito importante nesse contexto, Malaquias 3,6, deixa eu só voltar aqui, Malaquias 3,6, para ser um pouquinho mais rápido, vou pegar aqui na lição digital mesmo, diz assim, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Lá em Hebreus 13,8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse conceito é muito importante, porque quando nós tratamos, né, que Deus ele vai ampliando o conhecimento, ele vai ampliando o conhecimento de algo, né, o importante é entendermos que ele não muda, então ele não está modificando alguma coisa. Né? Ele não está modificando o significado de alguma ideia. Ele somente está ampliando o significado daquilo, ele está ampliando o conhecimento, né? Ele está lançando luz sobre aquela ideia, sobre aquele contexto. Porque às vezes algumas pessoas, elas justamente, né, acreditam que Deus ele vai modificando. Né? Deus ele não muda. Deus ele não muda. Então, não é uma mudança, né, de significado, não é uma mudança, Deus ele pensou assim, agora ele mudou e vai fazer dessa forma. Não, apenas o conhecimento ele vai sendo ampliado. Entende? Isso é muito importante para entendermos que Deus não está mudando o significado de nada. Né? Ele está apenas ampliando. No decorrer da sua palavra, a gente vê que no decorrer das eras ele foi ampliando o conhecimento. Ele foi dando luz para cada, né, situação específica. Lembrando que a ideia é nós termos o conhecimento necessário para a nossa salvação. E em cada era, Deus então vai lançando luz, ampliando o conhecimento, conforme as coisas vão acontecendo, conforme as profecias vão acontecendo, vai se tornando ainda mais claro e evidente para cada um de nós. Né? Então, nós hoje, já no século XXI, percebemos muitas profecias que já aconteceram. É evidente que aquelas pessoas que viveram antes de algumas profecias acontecer não tinham, né, a clareza daquilo ainda. Né? Então veja como é diferente em cada era. Né? Deus ele não vai mudando nada, ele apenas vai lançando mais luz, ele vai ampliando o conhecimento e a gente vai conseguindo então ter uma ideia, um conhecimento mais aprofundado daquele contexto. E isso é muito importante. E aí vamos então compreendendo o amor de Deus. Veja que interessante, na lição do trimestre passado, nós estudamos justamente sobre a justiça e o amor de Deus, né? Amor e justiça divina. E nós ali conseguimos nos aprofundar um pouco nessa ideia do amor de Deus, né? Do conhecimento, da sua justiça, do seu governo, que é um governo justo. Enfim, aqui, de forma muito interessante, a lição ela cita justamente
que no centro do grande conflito, isso nós estudamos na lição do trimestre passado, justamente é o inimigo tentando nos enganar, né, quanto ao verdadeiro caráter de Deus. Então, o inimigo ele diz, Deus ele não é amor. Deus ele não é amor. Deus ele fala que Deus é amor. O inimigo ele fala, não, Deus não é amor. Então, uma disputa para nós entendermos o verdadeiro caráter de Deus. O inimigo ele diz, então, Deus não é amor. Se o amor de Deus, né, que é o seu caráter, lembrando que Deus ele é amor, né, ele não tem amor, ele é amor. Então, se é isso que está em jogo no grande conflito, se é o caráter de Deus, né, que está no centro do grande conflito, nós precisamos buscar na Bíblia a primeira menção do amor. Lembra que nós falamos? O princípio da primeira menção? Se no grande conflito nós temos no centro, né, o inimigo questionando o caráter de Deus, questionando o amor de Deus, então vamos buscar na Bíblia onde primeiro fala sobre amor. E aí nós vamos lá direto para Gênesis capítulo 22, verso 2. Gênesis 22, verso 2, nós temos o primeiro momento onde o amor ele aparece na Bíblia. E aqui é o contexto onde Abraão ele é orientado por Deus para sacrificar o seu filho Isaque. Você lembra dessa história? Abraão, então, ele recebe uma orientação de Deus de subir, né, no monte com Isaque e ali sacrificá-lo. E no verso 2 de Gênesis 22 diz assim, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, o único filho a quem amas. Aqui nós temos a primeira menção do amor, né? O momento em que Abraão, então, ele é orientado a sacrificar seu filho. Pegue o seu único filho, Isaque, a quem amas. Isso é muito interessante, porque quando nós vamos lá em João, capítulo 3,16, nós temos o seguinte, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a primeira menção de amor do Evangelho de João, por exemplo, ele trata justamente da entrega de Deus do seu único filho. Veja que paralelo com a história de Abraão. Veja que paralelo, né? Abraão ele é orientado a entregar seu único filho, a quem amas, para ser sacrificado. A primeira menção de amor do Evangelho de João, por exemplo, é justamente, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? O único filho, Abraão dando, o único filho Deus dando em amor. E isso é muito interessante porque quando nós vamos vendo esse paralelo, nós percebemos que em Gênesis nós temos ali a ideia sendo lançada, né, a base dessa ideia do amor, para que nós pudéssemos compreender de forma melhor no futuro, quando aquele conceito ele é abordado de forma mais aprofundada. Então veja Gênesis sendo uma base, né, como nós falamos, sendo aquela matéria básica da graduação. Então já trata ali do amor, do único filho, sendo dado em sacrifício. Isso nos leva diretamente para Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender essa base para compreendermos lá na frente, né? Então, Deus ele vai lançando luz ali conforme as eras vão se passando. É interessante que uma outra ideia que nós temos também, ainda no livro de Gênesis, ainda nessa história também de Isaque, é a ideia do cordeiro. Porque perceba que em Apocalipse 5:6, Apocalipse 5:6 vai dizer assim, deixa eu abrir aqui, 5:6 diz assim, e olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Então João vê um cordeiro ali que foi morto, um cordeiro que foi morto. Que cordeiro é esse? Né? Então, no Apocalipse tem um cordeiro. Nós precisamos buscar a primeira menção sobre o cordeiro. A primeira menção sobre o cordeiro está justamente na história de Isaque, nesse momento quando Abraão ele leva Isaque para ser sacrificado. Nós temos lá em Gênesis 22, 7 e 8, diz assim, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aqui nós temos então a primeira menção do cordeiro. Onde está o cordeiro para o holocausto? Interessante que se nós vamos lá direto para João, capítulo 1, verso 29 em diante, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Interessante que Isaac ele pergunta: onde está o cordeiro? Está tudo aqui preparado para o holocausto. Onde está o cordeiro? E parece que João lhe responde a pergunta de Isaac. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece que Isaac está fazendo uma pergunta séculos antes e João está respondendo para ele. Sabe, Isaac, aqui, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entende? Então, como que nós vamos entender aquele cordeiro que João viu lá em Apocalipse, um cordeiro morto? É buscando onde na palavra de Deus vai falar sobre o cordeiro. A primeira menção foi justamente no momento ali onde Abraão iria oferecer Isaque em sacrifício, seu único filho, aquele filho que ele amava. E ali João ele já vai explicar também no seu evangelho o Cordeiro de Deus. Aqui está o Cordeiro de Deus, esse Cordeiro de Deus, respondendo à pergunta de Isaac. Isso é muito interessante, dessa forma que nós precisamos estudar a Bíblia. É buscar na própria Bíblia onde nós temos aquele elemento que foi abordado na profecia bíblica. E é evidente que nós precisamos buscar a primeira menção, onde fala a primeira vez sobre determinado assunto. Então é isso que nós estamos vendo aqui. Onde fala pela primeira vez sobre amor? Vamos lá ver onde é amor, para entender esse conceito, essa ideia. Onde fala sobre cordeiro? Vamos lá na primeira menção, vamos entender como é que fala isso. Outros textos que vai falar sobre o cordeiro. E aí você vai ter então também, por exemplo, o sacrifício pascual, mais uma vez ali explicando o sacrifício. E aí você vai percebendo que Deus ele vai lançando luz sobre o assunto no decorrer das eras. Entende? Então, dessa forma é que nós precisamos estudar a profecia bíblica, buscando explicação, buscando a interpretação na própria Bíblia. E não dá para compreender na profecia bíblica se nós não voltarmos no Antigo Testamento, se não voltarmos lá atrás, na matéria básica da graduação. Não esqueça aí desse exemplo que é muito interessante. E na lição de quarta-feira, ela traz um outro tema, que é lidando com a morte. Lá em Romanos 6:23, vai dizer o quê? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então vamos ali ver na Bíblia, onde está falando de morte. Qual foi a primeira menção de morte? Entende? E a primeira coisa que nós precisamos entender é que muitas pessoas, elas quando falam da morte, falam como se fosse algo natural da vida. É algo natural, a gente nasce, vive e morre. Quantas vezes nós já não escutamos isso? Parece que a morte faz parte do ciclo natural da vida, mas perceba que já há uma oposição clara nessa frase que eu falei. Vida e morte são coisas opostas. Vida e morte são coisas opostas. Não são coisas naturais da vida, porque vida e morte é o oposto. Nós não nascemos nós não fomos criados, melhor dizendo, para morrer. Não fomos criados para morrer. Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para viver eternamente. A morte é consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. É consequência do pecado. Nós precisamos odiar a morte. Nós precisamos detestar a morte, porque a morte é o resultado do pecado. Entende? Então, não é algo natural. As pessoas elas tentam naturalizar, porque o inimigo faz isso. Ele tenta naturalizar a morte. É algo natural. Faz parte da vida. Então vai acontecer com todo mundo. É normal. Não é normal. É antinormal. É antinatural. Vida e morte não se combinam. Não fomos criados para morrer. Fomos criados para viver. Tanto que o final do texto de Romanos 6:23 vai dizer o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então é uma oposição. Então sabe o pecado é a morte, mas é uma oposição, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ok, então como nós estávamos falando, vamos voltar então onde a Bíblia fala sobre morte. Qual é a primeira menção de morte na palavra de Deus? Primeira menção de morte na palavra de Deus, nós vamos ver lá em Gênesis, capítulo 2, verso 17, é o momento onde Deus ele orienta
aqui, 2,17, ele orienta, né, sobre sobre o casal, né, Adão e Eva, não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles iam morrer, né? Deus diz assim, né, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós temos a primeira menção de morte. Então, desobediência. Se desobedecer, vai morrer. Lá em Romanos diz, porque o salário do pecado é a morte. Entende? Pecado, morte. Aqui atrás fala a mesma coisa. Pecado, morte. Desobediência, morte. Entende? E quando você tem realmente a primeira morte na Bíblia, justamente lá em Gênesis 4, verso 8 em diante, você tem o momento em que Caim mata Abel. Caim, um filho ímpio, matando Abel, o filho justo. O ímpio matando o justo. Isso te lembra alguma coisa? Um ímpio matando um justo? Te lembra alguma coisa? Né? Isso remete diretamente ao sacrifício de Jesus. Né? Um justo morrendo. O próprio Deus se fazendo homem morrendo em nosso lugar. Então, para nós entendermos lá na frente, quando fala de morte, nós precisamos entender lá atrás. Gênesis já traz uma base. Mais uma vez falando, a ideia aqui justamente, né, o tema, o título da lição, né, o fundamento de Gênesis. Olha como Gênesis nos ajuda a entender muita coisa lá na frente. Porque é a matéria básica, é a base. A gente precisa ter essa base. Deus ele deu essa base primeiro para a humanidade, para que nós pudéssemos, então, no decorrer das eras, compreender conforme Deus ele vai lançando mais luz sobre determinada temática. Essa é a ideia, né? E por último, a lição ela trata sobre a serpente. Lá em Apocalipse 12, verso 9, Apocalipse 12, verso 9, nós temos ali João falando justamente sobre essa ideia da serpente. Apocalipse 12, verso 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Serpente que engana. O Apocalipse está dizendo, né, a serpente que engana, porque está mostrando ali justamente o grande conflito, né, um panorama do grande conflito. Satanás, né, a serpente enganando. E lá atrás, lá no Éden, não era diferente. Quando você vê lá em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 5, você justamente tem a serpente enganando Eva. A serpente enganando Eva. Então a mesma serpente, o mesmo inimigo que lá atrás, o enganador, lá no contexto da criação ainda, ele estava ali enganando e enganou Adão e Eva, é a mesma serpente que nos engana hoje, que quer nos enganar hoje, é o inimigo. Então, grande conflito, né, se passando aí durante toda a história da humanidade. Desde lá de trás, quando Eva então cai, né, Adão e Eva caem, desobedecem, são enganados. Da mesma forma, nós temos então um grande conflito se passando no decorrer de toda a história da humanidade, chegando a nós hoje. Porque essa é a serpente, a antiga serpente, é o diabo, Satanás, que engana todo mundo. É o enganador, né, que quer então nos destruir. Então perceba mais uma ideia que Gênesis já lança luz, né, já lança uma luz inicial para poder ser uma base para compreendermos então os assuntos conforme Deus ele vai aumentando a complexidade, né, lançando mais luz, vai ampliando o conhecimento. Lembrando que ele não muda o contexto, ele não muda essas ideias, ele não muda o significado daquilo que já foi passado, mas ele vai ampliando o conhecimento. Mas precisamos buscar na base, precisamos buscar a primeira menção. E a lição, de forma muito interessante dessa semana, ela traz isso, né? Então, se você tem ali algo, né, um símbolo, alguma coisa na profecia, para você compreender, você precisa voltar. Precisa no Antigo Testamento, precisa em Gênesis, para você entender justamente a base sendo lançada daquele conhecimento, né? Então, que nós possamos buscar compreender utilizando esse método, um método, né, que Deus ele deixa para cada um de nós, para entendermos de forma mais completa aquilo que ele quer nos dizer. Infelizmente, se a gente não busca compreendê-lo, né, utilizando o método adequado, às vezes a gente entende pela metade, às vezes a gente entende errado, às vezes a gente vai cair no erro, né, de algumas pessoas que vão nos passar de forma equivocada algum assunto, né, e isso pode nos destruir. Esse que é o ponto, entende? Entender certo ou errado aqui, perceba que isso pode, né, interferir diretamente na nossa salvação. Por isso nós precisamos buscar a Deus, né, buscar entender, primeiramente, né, buscar o Espírito Santo
para que ele possa nos inspirar para compreender. Porque, como nós falamos na lição anterior, o mesmo Espírito que inspirou os autores da sua palavra é o mesmo Espírito que vai nos inspirar a compreender. Né? Não trate a Bíblia como um livro comum. Esse é um ponto importante que talvez nós abordemos ainda mais para frente de outras formas. Não é um livro comum. Né? A gente vai reforçar essa ideia durante o trimestre. Porque eu estudar um livro de história, como eu falei na semana passada, eu vou abrir e vou estudar de um jeito. Abrir a palavra de Deus, eu preciso buscar o Espírito Santo para que me ajude a compreender a profundidade daquilo que o autor ele ali quis passar para cada um de nós, porque o autor ele foi inspirado por esse mesmo Espírito Santo. Então nós precisamos buscá-lo para compreender a profundidade daquilo, né? Não apenas a superfície, não apenas o contexto histórico, nada disso, mas a profundidade, aquilo que Deus ele quer revelar para cada um de nós. Precisamos buscar o Espírito Santo. E dessa forma nós compreenderemos porque a profecia de Apocalipse, por exemplo, não esqueça, é revelação, é revelado, é para entendermos. Então busque de todo o coração, né? Busque através do Espírito Santo e busque com a mente aberta, porque às vezes algumas coisas que nós vamos descobrir ali são totalmente diferentes daquilo que nós seguimos até hoje. Entende? Às vezes alguma coisa que Deus ele vai nos ajudar a compreender é totalmente oposto àquilo que a gente seguiu até hoje. Então precisamos estar com o coração aberto para permitir que o Espírito Santo fale conosco e que nós possamos então compreender, né, e aceitar ali a verdade sendo ampliada, né, na nossa vida. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na próxima lição, na lição de número 3. Até lá!